Fala, turma. Vou gravar esse vídeo aqui para fazer a comparação aqui da alavancagem dos fundos imobiliários. Então, vou falar dos 5 principais fundos aqui, HSML, VISC, HGBS, MAL11, XPML, e vamos fazer uma comparação para ver como é que está a situação de cada um aqui, tá? Vou começar aqui falando do HSML, que hoje ninguém mais tem em carteira, mas eu vou trazer a comparação aqui e vou dando a minha opinião daqueles que eu acho que estão em situações mais complicadas, entre aspas aqui, né? Nenhum deles está hoje assim com uma situação ruim, tá? Hoje, janeiro de 25, tá bom? Então, olha só, nós temos a alavancagem aqui do HSML em 624 milhões. É isso que o fundo tem para pagar. E o caixa do fundo é de 138 milhões. De todos, esse aqui é o que possui a pior situação, se a gente olhar. Entretanto, se a gente vê aqui, por exemplo, a gente vê que o fundo ele tem até 2028 para 29 dinheiro com esse caixa aqui para ir pagando as suas amortizações. Então, assim, é uma situação de certa forma tranquila. E o fundo, ele ainda tem aqui no informe mensal um valor a receber por vendas de imóveis de 226 milhões. Essas vendas vão vir picadas. Entretanto, é preciso lembrar do seguinte: o HSML, as vendas que eles fizeram de participação em 2 shoppings que eles têm lá e venderam, essas vendas foram feitas com uma cláusula que, se esses shoppings não performarem um X% lá em até tantas semanas, que é depois de 3 para 4 anos, o HSML ele vai ter a obrigação de recomprar aquilo que ele vendeu. Então, assim, ele vendeu algo que meio que está quase que pegando emprestado, né? Porque está ali numa situação que pode precisar recomprar aqueles imóveis, aquela participação que ele vendeu. Então, assim, esse ano, ano que vem, no outro ano, situação tranquila só com esse caixa? Sim. Só que você tem que lembrar o seguinte, se a gestão começa a fazer esse tipo de movimentação aqui, como é que a gente dorme tranquilo, né, com a situação? Eu, pelo menos, pensando que eu quero uma renda passiva todo mês e não ficar me preocupando, o fundo está se endividando, não está se endividando, eu acho que os gestores podiam fazer o básico ali, né? Espera um momento para fazer emissão, não dá para fazer emissão, espera, não se alavanca tanto, né? Eu sei que o TRXF, que não é do segmento, vem mostrando que eles vem fazendo um bom serviço com essa questão de alavancagem, mas sempre tem aquele risco ali atrás, né? Então essa situação aqui do HSML. Tem que lembrar também, vale para todos os shoppings, que alguns estão negociando suas próprias cotas. Eles fazem uma nova emissão, querem adquirir uma parte, o XPML fez isso, o MAL11 fez isso, o HGBS fez isso agora também, recentemente, assim como o MAL11, se eu não me engano, está em andamento. Eles fazem essas emissões de um valor lá para comprar aquele imóvel específico. Então meio que já está acordado, né? Então a situação nesse momento é ruim para fazer emissão, para pessoa física e tal, mas já está acordado com quem vai vender, né? Então ele aceita receber cotas do fundo. Então, de um lado, esse tipo de operação eu vejo como bem interessante. O fundo não alavanca, traz diversificação para nós cotistas. Claro que depois, lá na frente, né, na hora do cara querer desovar de repente as cotas, pode levar a cotação para baixo, eu não vejo isso como problema. Eu vejo pelo contrário, vai abrir uma oportunidade para eu poder comprar. Né? Então, essa situação aqui do HSML, tá? A gente vai falar do VISC aqui, que também está numa situação que eu diria assim, confortável, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. Ele tem aqui de aplicação financeira 278 milhões, é o que está em caixa, e tem de obrigações aqui 564 milhões a pagar. O VISC ele tem uma porcentagem investida em outros fundos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, né? VISC. Outros fundos de apenas 4, quase 5 milhões. Então, assim, ele não tem nada de muito de onde tirar dinheiro para complementar se precisar vender. É esse caixa aqui, aqueles 5 milhões lá e acabou. Né? Então, se a gente olha a dívida do VISC aqui, pelo caixa atual aqui de 278 milhões, a gente vê que o fundo também está numa situação cômoda aí até 2031. Se o fundo não fizer mais nada, absolutamente nada, ele vai pagando isso até 2031. Selic se mantém de forma absurda, alta desse jeito. O fundo tem até 2031 caixa para ir pagando. Aqui ele vai pagar um earnout de 27 milhões, que já foi acordado. Né? Se o shopping lá batesse as metas de vendas, etc., o fundo estaria obrigado a pagar um a mais pela aquisição dos shoppings que ele fez. Né? Então ele vai ter que desembolsar esses 27 milhões.
Então, assim, é uma situação confortável, de certa forma né? Aqui, descontando o caixa, a gente vê que ele tem 228 milhões para pagar. Esse é o dinheiro que o fundo teria que dar um jeito de arranjar para quitar a sua dívida, né? De novo, se não fizerem nenhuma compra a mais, tá? Então essa é a situação do MAL 11. Ah, perdão, do VISC. O MAL 11, que é o próximo que eu vou falar, eu vejo que é o que tem uma situação, olha, muito cômoda aqui, né? Apesar de ele ter um caixa pequeno, de apenas 68 milhões, a alavancagem dele é de 6,3% apenas, né? Ou então, aqui está em 109, mas é aqui 105 milhões de reais para pagar. Então, assim, ele tem 68 em caixa. Se a gente vem olhar aqui, ele vem também tranquilamente até 2030, 31 para pagar a sua dívida numa boa. Só que tem um detalhe, né? O MAL 11 ele tem aqui 139 milhões de cotas de outros fundos que ele recebeu ali e tal, nas negociações que ele já fez, para poder desovar e vender. Então, se a gente soma esse 139 mais 68, situação muito, mas muito confortável para o MAL 11, né? Lembrando que eles também, acho que fizeram agora, né, nova emissão para captar ali emissão já casada, né? Então conseguiram ali dar as cotas do fundo e não se endividaram mais. Então acho uma situação aqui do MAL 11 muito, muito confortável, tá? Aí nós vamos aqui para o HGBS, que é outro fundo imobiliário. Deixa eu abrir aqui já, deixa eu ver se é esse aqui, Red, isso aí. O HGBS é outro fundo que ele está numa situação confortável pela dívida que tem, mas de 7,4%, quando a gente olha em porcentagem para o tamanho que é o HGBS, é algo tranquilo, né? Só que o fundo aqui ele não traz, né, cara? É inacreditável. Eles não trazem aqui uma DRE bonitinho para a gente ver, de fato. Aí o cara tem que buscar informação em outro lugar, né? A gente vê aqui, por exemplo, que o caixa, a disponibilidade do fundo que ele tem investido é pequeno. É de apenas 24 milhões, né? Quase 25, né? E a gente desce um pouquinho mais, a gente vê que em questão de receber por imóveis, é em torno de 15 milhões que ele ainda tem para receber aqui. Então, assim, a dívida é pequena, mas o caixa do fundo é ainda menor, né? Ainda menor não, ele é pequeno, né? Então, assim, a gente vê que ele tem aqui 8, 11 para 26, 9, 18, aqui já matou. Se a gente olhar 25, 26, a gente olha com que o caixa tem, o fundo ele tem de caixa aqui, cadê? 24 e pouco, já matou. Né? Deu 2 anos, acabou. Então, em questão de espaço de tempo, a gente vê que o HGBS tem um caixa menor de todos, né? Aí, claro, aí a gente volta para cá, aqui, a gente olha, por exemplo, ele tem aqui 500 milhões investidos em outros fundos imobiliários, que, no caso, estão aqui, né? Está sendo no relatório, ele já se desfez de algumas cotas ali para gerar lucro, né? Que são esses fundos aqui que ele investe de forma indireta para ter participação nesses shoppings. E aqui no WPLZ11 ele tem participação direta e indireta através de cotas. Então, assim, baixa os 7% pelo tamanho do fundo? Sim. Mas percebe que em questão de caixa é o que menor possui caixa para os próximos 2, 3 anos. Né? O HGBS não tem lá muito caixa. Né? Então ele teria que talvez se desfazer dessas cotas ou vender participação de imóveis. Né? E por fim, nós vamos para o fundo que tem a maior alavancagem, que é o XPML11. Então, se ele tem a maior alavancagem, eu deveria me preocupar. E não é. Eu já escrevi no relatório sobre ele, tá? Mas vamos falar dele aqui então também. A gente vê aqui o seguinte, né? Aqui tem que cuidar, porque eles podiam fazer uma coisa só. Peço desculpas para vocês que eu tô vindo aí numa virose pesada. Vamos lá. A gente vê aqui que as obrigações, eles separam em 2 parcelas isso aqui. Em 2 frentes. Que eu não gosto, eles deviam ter deixado tudo num lugar só, mas tudo bem. Veja que isso aqui são as obrigações que o fundo tem de 630, 17, 126, 179, 117. Nas últimas aquisições que eles fizeram agora, há pouco tempo. No final do ano passado, tá? Então, no final não, né? Da metade do ano passado para o final. Então isso aqui, esse valor está aqui, já separei aqui, ó, dos 969 milhões, tá? E aí se a gente desce um pouco mais aqui, que é onde eles têm um gráficozinho, bonitinho, de amortização,
a gente vê aqui que ele tem essa outra dívida aqui, que essas sim são dívidas mais antigas do fundo, de 562 milhões. Né? Então o fundo ele tem um total de 1 bilhão 531 milhões para pagar. Aqui está o gráfico de amortização, que não entra aquela dívida ali de cima. Por quê? Porque essa dívida aqui de cima já está acordado que vai ser pago agora, já nos próximos meses. Tá? Então essa dívida aqui ela vai ser paga em breve. Fundo, como é que está a situação do caixa? É uma situação também tranquila, de certa forma. Veja que o fundo ele tem um caixa de 1 bilhão 233 milhões. Então ele vai pagar esses 930 milhões aqui, 969 milhões, fácil, de boa. Né? E aí sobra grana para vir pagando essa alavancagem aqui nesse cronograma aqui de amortização. 24, 25, 24 já foi, né? 25, é que esse relatório é de novembro, tem que lembrar vocês, né? Sempre 2 meses de atraso. Isso é para todos os fundos de shopping. Aí nós temos 25, 26, o 27, ele tem caixa para isso. Só que tem um detalhe aqui também, né? O fundo ele tem CRI conversível e tem os FIs. Então ele consegue pegar esse CRI conversível, vender aqui e pegar esses 120 milhões. E ele também tem muita cota de fundos imobiliários, que entrou em negociação, que ele fez com vendas e tal, que ele vai conseguir muito tranquilamente se desfazer e vender. Então se a gente soma esse 1.2 com 300 com 120, a gente passa aí tranquilamente dos 500, 1 bi,5, né? Então a gente vê que a situação do fundo, muita gente questiona, né? Pô, a XPML não tem caixa suficiente? Tem. Se analisar o caixa aqui todo, tem. Né? O CRI conversível, os FIs tem. Então eu diria que é uma situação tranquila. Todos eles praticamente possuem uma situação muito tranquila. Tá? Eu diria que o HGBS, fundo antigo, de década já, é que está numa situação de menos caixa ali dentro quando a gente compara. Desesperador? De jeito nenhum. Né? 25, 26. Eu imagino que o fundo vai se mexer. O HGBS é um fundo mais passivo, ele não sai se mexendo, vendendo tanto, girando tanto, mas eu acho que eles estão percebendo que cada vez é necessário girar mais para trazer um retorno extra, porque os cotistas, investidores estão ficando mal acostumados com essa questão de dividendo mais alto, né? Porque nenhum desses fundos de shopping que eu citei aqui vem pagando dividendo recorrente. O que se aproxima do recorrente é o MAL 11, pagando no 0,78, se eu não me engano, né? Que está se aproximando do recorrente. Eles ainda têm uma reserva lá, mas vem se aproximando. Tá? Todos os outros aqui, esses dividendos que eles estão pagando, vão reduzir. Tá bom? Então, assim, se reduzir com a Selic em alta, né, vira um problema, porque a cota provavelmente cai um pouco mais. Né? Se reduzir com a Selic de repente abaixo de 10%, dos 2 dígitos ali, e aí a cota se recupera, vai cair, mas dependendo da situação, o fundo consegue fazer emissão e tudo mais. Então essa é a situação de alavancagem dos fundos de shopping. Como vocês viram, nenhum desesperador nesse momento, mas que merece sempre a atenção.